Você sabia que a inteligência artificial já consegue analisar padrões de comportamento do consumidor e até indicar um imóvel ideal para aquele perfil de comprador? Esse é um dos assuntos do programa Conexões Imobiliárias de hoje, que já começou. Olá, eu sou Mirelle Costa e já está começando mais um Conexões Imobiliárias, o programa que aproxima você das principais tendências e transformações do mercado de imóveis. A gente bate um papo agora com o W. Gabriel. Ele é especialista em estratégias de dados, inteligência artificial, consultor e treinador de executivos na área da tecnologia. Obrigada por ter vindo, Gabriel, aqui ao programa. Estou à disposição. Professor também. Quando falamos em inteligência artificial, a gente está falando de muita coisa. Às vezes até eu acho que hoje a gente nem se toca que o que a gente está fazendo, às vezes alguma automação já é IA. Então, assim, no mercado imobiliário, onde ela está mais presente? Ok, no mercado imobiliário, muita gente acha que não usa. Tem gente até com ranço, né? Não quer usar, acha que não está utilizando. Mas a pessoa usa o Waze e no carro ela já está usando inteligência artificial. Ela abre o Google e acessa um site e a publicidade que rola ali já é inteligência artificial. E aí ela tem que quebrar esse ranço porque senão ela vai ficar para trás. É como a gente sempre fala, tem uma frase muito batida que a inteligência artificial não vai substituir você que está trabalhando. Quem está trabalhando e usa a inteligência artificial, essa pessoa altamente qualificada que vai substituir você. Então, se você não se abre para esse mercado novo, você vai ficar para trás. Como é que no mercado imobiliário está sendo mais utilizado? Para poder processar muito mais rápido informações que deveriam estar só na memória. Então, quando você tira informações da sua memória e pesquisa por inteligência artificial, você tem informações muito mais rápidas. Uma coisa bem prática, bem simples. Fui até um imóvel, não sei o que falar desse imóvel para vendê-lo e não sei nem quanto cobrar. Fui nesse imóvel, as paredes estão um pouco carcomidas ou então a rua é pouco movimentada, dando uma sensação de esvaziamento. E aí, com isso, eu não sei precificar e nem sei descrever. Como é que eu descrevo um imóvel de forma vendável, mas considerando que ele tem umas paredes mais desgastadas? Como é que eu descrevo um imóvel dizendo que você tem que comprar, mas a rua é meio deserta, estranha, e eu não posso passar essa sensação, mas eu também não posso mentir sobre isso? Eu posso ser um grande gênio do setor de imóveis e tirar isso só da minha cabeça. Como eu posso fotografar, e aí vem o uso da inteligência artificial, eu posso fotografar a rua, a fachada, as partes internas do imóvel, o teto, todas as condições, jogar numa IA, como por exemplo o Google Lens ou o Google Gemini, ou então o próprio ChatGPT, que não está assim essas coisas todas hoje, isso é um ponto importante, talvez as pessoas começaram a ficar com dúvida agora, como assim? Eu achava que o ChatGPT estava bombando. Calma, a gente vai conversar sobre isso. Mas você pode jogar numa dessas e ela vai fazer a análise das suas fotos e com base nas suas fotos ela vai verificar quais são os pontos positivos, quais são os pontos negativos, como eu devo falar, como eu não devo falar, qual o melhor argumento, vai perguntar para você qual o público. O público melhor para esse imóvel é recém-casado, é idoso, é pessoas com filho, qual que é o público? Você define e ele adapta todo o texto para esse público ser mais convencido. Tirar isso só da cabeça é uma coisa, enfim, sobre-humana. Agora, tirar isso de uma inteligência coletiva, uma inteligência formada por vários comentários ao longo dos anos, aí é muito mais fácil. E é para isso que a inteligência artificial serve. A gente fala muito que a inteligência artificial ela não pensa por você, ela acelera o seu pensamento. É diferente. Ao invés de você contar só com a sua memória, principalmente depois da Covid, né? A gente praticamente não tem mais memória. Como é que eu penso e lembro, memorizo? Não, isso é demais. Vou na inteligência artificial, peço para ela me dar a resposta, ela busca em toda a base que ela tem de conhecimento do mundo e do seu local que você quer, e ela lhe traz mastigado sugestões. Aí você, como um baita de um corretor, faz a análise do que ela cuspiu para você, tira o que faz sentido, joga fora o que não faz sentido, e ali um trabalho de um dia você faz em 10, 15 minutos. É assim que hoje estão utilizando a inteligência artificial. Mas o que é que deve ser do profissional, que ele não pode abrir mão para poder ele não ser um mero repetidor do que a IA está te dando ali? Perfeito. Se ele for um mero repetidor, ele vai se robotizar. Então, nenhuma inteligência artificial vai perder para alguém robotizado. Como é que você sobrepõe esses robôs?
com o que você tem de mais humano. O que você tem de mais humano? Sua subjetividade, seu olhar clínico, o seu olhar acurado. Então, a sua experiência, ela vai servir para você dizer, a IA me deu esse texto de sugestão, mas está formal demais, meu público não vai engolir isso aqui. Ou então ele vai dizer, a inteligência artificial disse que eu deveria valorizar a varanda, porque a varanda sempre é muito bem vista e tal, mas eu estou vendendo para uma pessoa que tem pet, eu estou vendendo para uma pessoa que tem criança. E se eu falar só da varanda e mostrar a varanda enorme, mas sem nenhuma tela, talvez esse público não vai querer. Então, esse detalhamento, essa acurácia que os profissionais mais experientes têm, é aí onde eles se sobressaem. Mas a gente não pode esquecer dos novatos. Eu entrei agora no mercado de imóveis, eu não tenho essa experiência toda, e aí, o que eu faço? Aí você vai utilizar todo o arcabouço da tecnologia para estudar. É aí a grande vantagem. Como é que se vende para jovens? Como é que se vende para recém-casados? Como é que se vende para quem tem pet? Como é que se vende para quem tem filho? Como é que se vende para idoso? Como é que se vende para quem está com o imóvel parado por algum motivo? Como é que se argumenta um processo de venda para quem não quer comprar ou para quem não quer vender? Como é que eu quebro essa objeção? Quais são as listas de objeção? Eu já falei aqui 10 temas ou mais. Eu tenho que estudar. Se eu sou novo nessa área, como que eu uso inteligência artificial? Para estudar. E o grande estudo que se faz hoje com inteligência artificial é levantando um problema. Qual é o problema de hoje que você vai estudar, jovem corretor? A pessoa não quer vender o imóvel e você viu aquele imóvel lindo que cabe diretamente para o seu cliente. Só que a pessoa não quer abrir mão, ela não quer vender. E aí? Como é que se convence? Estuda, cara. E aí a melhor forma de estudar, pega uma inteligência artificial, levanta quais são os textos que falam sobre aquilo, que geralmente são blogs, são vlogs, né? Vídeos no YouTube, que você pode pegar, a inteligência artificial faz com que todo esse vídeo seja traduzido para você, vídeos de fora, vídeos daqui, e aí você estuda. Então, para jovens, estude. É a melhor forma de estudar, de maneira mais rápida. Para os mais experientes, peça o que ela vai lhe dar e faça análise do que ela vai lhe dar. E aí um trabalho que demoraria um tempão para fazer, você faz super rápido e aí vai ter muito mais vantagem. A inteligência artificial ela é muito perspicaz na questão de dados. E também a gente recebeu recentemente a corretora de imóveis Michelle Holanda e ela contou que ela gosta de gravar a entrevista com o cliente, gravar o áudio para entender realmente isso no primeiro contato e ela passa aquele áudio para um IA que depois não só vai fazer a transcrição, como também vai ajudá-la a se municiar de elementos para ajudar o cliente. Perfeito, perfeito. O que está acontecendo hoje com os altos executivos? Bem, começamos uma reunião. Do lado ali eu tenho um notebook, eu tenho um celular gravando a reunião inteira. E se a pessoa quiser um software super avançado, tem à disposição, pago, né? Enfim. Mas se você não quiser super avançado, o próprio Google Meet. O Google Meet que a gente faz transmissão online. Ele já dá a gravação e a transcrição. E o pacote que ele te cobra é muito barato. Então, caseiramente, você pode fazer. Você grava toda essa reunião e depois você pega essa mesma reunião e pede, por exemplo, para o Google Gemini fazer tanto a transcrição, que se for pelo Google Meet ele já faz automático, ou então, se você gravar sem o Google Meet, grava só do celular mesmo, pega aquele áudio e depois manda para uma ferramenta que ela vai transcrever. Pega aquele texto cru, sem parágrafo, sem pontuação, sem nada, não precisa de nada de estética textual. Joga na inteligência artificial e você vai pedir para ele analisar e resumir com os principais pontos. Ou pode ir até além. Pode dizer o seguinte, me traga exatamente o perfil que esse meu cliente tem para eu poder vender isso para outras pessoas. Ou então, quais os pontos principais e vendáveis que esse meu cliente está apontando. E ali, ao invés de transcrever tudo, você ter que ler tudo, ele já te traz mastigado. Você pode pedir uma carta de vendas através de um processo de reunião. Hoje, nas reuniões executivas, as atas de reunião são feitas, 10 segundos depois que acaba a reunião. Por quê? Porque tudo está sendo gravado, depois você dá o stop e ele já resume numa ata. E aquela ata já é enviada por e-mail para todo mundo que estava na reunião e todo mundo assina eletronicamente. Em menos de um minuto você tem a ata assinada numa reunião de grandes executivos. Outro exemplo, um exemplo clássico, você vai para uma defesa de faculdade, qualquer coisa de faculdade. Quando você está lá na defesa da faculdade, monografia, dissertação, qualquer coisa, você fica anotando ali no papel o que a banca está falando, né, para você corrigir depois. Isso já foi, isso é muito passado já. O que você faz? Você grava.
E a partir daquela gravação, 2 minutos depois que termina a banca, você já tem todos os pontos principais que a banca falou. Aí você vai, mexe no seu trabalho, finaliza o seu trabalho no dia seguinte. Eu digo uma coisa que assim, é emblemática. Se a inteligência artificial não está sendo usada para lhe dar mais tempo de vida, ela não serve para nada. Por que ela não serve para nada? Porque a função dela é melhorar a nossa vida. Não é substituir a gente. É nos dar mais tempo para viver. Então, se você consegue fazer o seu trabalho muito mais curto, muito mais rápido, é isso que a inteligência artificial vem promover. Tem gente que usa esse trabalho para pegar mais clientes. Já que agora eu consigo fazer um dia em 10 minutos, eu consigo expandir o meu número de clientes. Tudo bem, mas a função dela é te dar mais tempo. Então, é sempre botar na cabeça, como eu vou usar a IA para me dar mais tempo? Essa é a meta, ganhar mais tempo. E aí ela vai funcionar. E quais dessas ferramentas que os corretores de imóveis utilizam que são gratuitas, quais as que são pagas? Vale a pena um profissional do mercado imobiliário investir? Porque você estava falando que o ChatGPT já não está mais com essa bola toda. ChatGPT, vamos lá. Depois que o ChatGPT se ligou com o governo americano, o Pentágono, essas guerras mundiais que ele está envolvido, enfim, o número de assinaturas do ChatGPT começou a cair. Mas isso aí é uma questão geopolítica, né? Vamos sair da parte geopolítica e vamos para a ferramenta de fato. O ChatGPT começou a apresentar alguns problemas, como, por exemplo, travamentos. Isso é péssimo para a ferramenta. Você paga R$100 numa ferramenta dessa, R$120 numa ferramenta dessa, e quando você vai precisar, ela trava. Aí você começa a desacreditar. O Google Gemini, ele tem uma estratégia que é trazer todos os produtos Google para a mesma suíte, para o mesmo local. Então você paga mais ou menos parecido com o ChatGPT ou até mais barato, e você não tem só uma ferramenta, você tem várias. Então é por isso que o Google Gemini está crescendo mais. Mas para o mercado, especificamente o mercado imobiliário, você tem ferramentas que são exclusivas de imóveis. Por exemplo, a REST-B AI é uma ferramenta, um nome em inglês e tal, mas é uma ferramenta profissional. Você vai ter com essa ferramenta análise de fotografia, análise de vídeo, construção de argumento, construção de precificação. É um negócio gigante, só que é caro. Então não é para a maioria dos corretores. O que serve para os corretores que têm um celular desse na mão? Como é que você trabalha com um celular desse na mão? Todo mundo tem um aplicativo do Google. Grátis, baixei o aplicativo do Google. No aplicativo do Google eu tenho uma função que é o Google Lens. O que é o Google Lens? É a câmera do Google. A câmera do Google é grátis também. Você aponta o Google Lens para qualquer cenário que você está vendo, ele captura aquele cenário e dali você pergunta. Hoje, se você tem uma conta simples do Gmail, do Google, gratuito, você já tem o módulo do Google Gemini também gratuito. Ah, mas o ChatGPT tem isso? Também tem, mas não está integrado no Google como o Google Gemini está. Então, gratuitamente, eu tenho um Gmail, esse Gmail está no meu telefone, eu já tenho à disposição o Google Lens, o Google Gemini e várias outras ferramentas integradas ao Google. Ferramentas sensacionais, ferramentas de lente de câmera, porque eu posso fotografar, como eu falei, fotografa uma fachada. Eu não fiz mais nada, eu só fotografei aquela fachada e digo qual é a rua em que eu estou. E peço para ele, olhe essa casa, apartamento, sei lá, olhe e veja qual a rua que eu estou e me dê o melhor argumento de vendas. Ele vai lá no Google Maps, que é dele também, busca o endereço, vai nos comentários, vê o que é positivo, vê o que é negativo, faz um balanceamento, cruza com a imagem que você acabou de fazer e ele vai analisar a textura de parede, fachada, se está bonito, se não está bonito, se está deteriorado e não, enfim. Ali ele analisa tudo isso e vai te dar o argumento. Esse argumento vai ficar bom? Não sei. Pode ser que ele esteja muito ruim. E se ele estiver ruim, você pede de novo. Olha, ficou ruim, me dê uma nova opção. E ele vai lhe dar uma outra opção. Tudo isso pelo Google. Dá para fazer pelo ChatGPT? Dá, mas você não tem integração com o Google. E é por isso que o ChatGPT está perdendo, vamos dizer assim, está ficando em segundo lugar. Está virando vice, né? Majestade ele vai continuar sendo, mas está virando vice. E o Google Gemini está crescendo cada vez mais. Eu lembro que eu tive a oportunidade de entrevistar o professor W. Gabriel e você já tinha me dito, faz 1 ano mais ou menos, que a gente bateu esse papo. Ainda não era aqui nos estúdios da TV Ceará, era lá no estúdio do Cresce. Eu lembro que você comentou o quanto que essa velocidade, até assustadora, vamos dizer assim, ela estava se tornando cada vez maior. Então, vamos supor, daquela entrevista que a gente fez de 1 ano para cá,
Muita coisa ainda mudou, já mudou quando a gente fala de mercado imobiliário, de vendas. Sim, mudou demais. Por exemplo, uma coisa que não acontecia um ano atrás, que hoje é tranquilo de ser feito. Olha o que eu vou falar. Vamos fazer um vídeo 360 graus dentro de um imóvel. Não é barato. Você vai botar lá uma equipe, botar uma câmera redonda. Quem trabalha com imóvel sabe disso. Beleza, agora eu pego o telefone, fotografo a cozinha, o quarto, a sala, a fachada, fotografo. Eu não estou fazendo vídeo, eu fotografo. E eu coloco em uma dessas ferramentas que geralmente é paga, mas ela é $5, $3, ela não é R$1.000, ela é barata. E aí eu coloco fotografias e ele faz para mim um tour virtual. Vou além. Ele faz um tour virtual e pergunta, você quer narrar? Porque você, corretor, pode narrar o tour virtual. Agora eu vou avançar um pouco mais. Mirelle, você acabou de chegar, eu sou corretor, você acabou de chegar e disse assim, eu queria ver aquele imóvel, lembra daquele imóvel que eu visitei? Você tem umas fotografias e eu não te mando foto, eu te mando um tour virtual narrado por mim, falando o teu nome e te projetando para o futuro. Imagina você com seu marido aqui, olha que varanda maravilhosa, você aqui curtindo, dá para arrumar uma rede. Eu tô te projetando para o futuro, te fazendo sonhar pela minha narração com um fundo aqui imenso do tour virtual que eu criei com 6, 7 fotografias que eu fiz do imóvel. Ai, égua. A gente sabe que a plasticidade de imagem vende demais no mercado imobiliário. Uma coisa é você falar, olha, o imóvel é bom assim, assim, assado. Outra coisa é deixa eu te mostrar. E outra coisa é eu narrar o teu futuro. Quando eu narro o teu futuro, que eu digo o que você pode fazer naquela varanda, naquela cozinha, naquele quarto, naquela sala, naquele escritório, você se imagina no futuro. Eu já te coloco no futuro. Para você não fechar negócio, aí é questão de preço, negociação, contrato, aí é outra coisa. Mas o desejo eu já despertei em você. Eu sei que você estava com a respiração presa até agora, porque eu também estava, mas não sai daí que a gente volta já já. É um minutinho. Impulsione sua carreira no MBA da FGV na MRH, uma instituição que forma líderes de destaque, eleita a terceira melhor think tank do mundo e a melhor do Brasil por 13 anos consecutivos, segundo o MEC. Além de cursos de diversas áreas, temos diferentes modalidades de estudo, presencial, blended, live e online. Garanta seu futuro brilhante. MBA é na FGV e MBA da FGV é na MRH. Há 25 anos, a Apoena Faculdade e Cursos Técnicos oferece mais de 15 cursos, entre técnicos e de graduação. A instituição de ensino tem como missão oferecer serviços educacionais que contribuem para a empregabilidade e renda das pessoas. Mais de 30 mil alunos já passaram por aqui. A Apoena Faculdade e Cursos Técnicos possui valores como simplicidade, foco no aluno, trabalho em equipe e ética. A educação profissional está ao alcance de todos. Voltamos! Eu queria saber como é que o corretor profissional que trabalha com vendas pode ser diferente usando IA. Porque o que a gente vem escutando também é que está todo mundo muito parecido. No marketing digital, por exemplo, que as postagens estão muito semelhantes. Todo mundo está falando as mesmas coisas e o pior, da mesma forma. Uhum. Então, como se diferenciar com textos, conteúdos, anúncios, usando a IA? Perfeito. Essa é a pergunta chave. Quando a gente fala de excesso de robotização, essa é a pergunta chave. E a resposta ela é muito simples. Ser você. Olha que coisa, né? A gente teve que evoluir muito no digital ao ponto de todo mundo ser igual. Todo mundo pasteurizado. Todo mundo com os mesmos gatilhos mentais, com os mesmos argumentos, todo mundo igual. E aí a própria inteligência artificial, ela percebeu que estava pegando mal. Estava pegando muito mal. Todo mundo parecido, todo mundo igual. Ninguém aguenta mais esse negócio do lançamento, não sei o quê, que tem 3 vídeos e que... Não. Como é que eu posso ser eu mesmo? Primeiro, você sendo você mesmo, você tem sotaque. Você tem expressões idiomáticas. Você falou um vixe agora. Isso é muito Mirelle Costa. Isso é muito. Então, essa é você. Então, não tenha medo de expor quem você é. Quando você não precisa ser fake,
você consegue encantar muito mais, porque você é aquilo. E as pessoas no mercado de imóveis, diante de tanta robotização, elas confiam mais no igual, alguém que tem carne e osso. Caramba, mas como é que eu estou falando aqui de inteligência artificial, robotização, e eu estou falando de alguém de carne e osso? Pois é, essa é a diferença. Ao invés de eu criar um avatar que tem outra cara, que vai ter lá branco, louro e dos olhos azul, falando por mim, ao invés de eu criar isso, por que eu não boto minha imagem falando? Pô, não, dá para botar você falando? Dá. O meu aniversário foi esses dias, eu fiz uma postagem de uma foto minha criança, eu tinha, sei lá, 2 anos, 3 anos de idade ali, e eu botei aquela criancinha falando. Depois eu botei uma foto de um senhor de 70, e eu botei, tomara que eu seja igual a ele, né, que ele tava enxutíssimo, né? Botei um senhor de 70 falando, e sou eu. A criancinha aqui sou eu, uma foto real. O senhor de 70 eu fiz uma projeção mais parecida, depois eu voltei para mim uma fotografia, e eu coloquei a fotografia falando. Mas todas com o meu tom de voz. O meu tom de voz criança, o meu tom de voz mais velho, mas o meu tom de voz real no tempo atual. E nisso eu posso fazer N vídeos. Eu posso fazer várias coisas com a minha voz, com a minha imagem. Poxa, mas você não estava gravando, é isso? Não, não estava gravando. Mas eu criei a minha imagem para falar. E a minha voz e o meu sotaque, a inteligência artificial ela vai capturando. É aí onde está o grande pulo do gato, que a inteligência artificial, os LLMs, né? Google Gemini, Anthropic, ChatGPT, esses outros. O que eles estão fazendo hoje? Eles estão capturando qual é a sua especificidade, qual é a sua subjetividade. É um sotaque, é uma expressão idiomática, é um trejeito, o que você tem de especial? E aí nessa hora ela pega esses trejeitos, essas características, e quando você pede para criar você, ela pega exatamente isso e cria. Um exercício que eu sempre digo, inclusive para os meus alunos ou para os meus clientes. Coloque aí no ChatGPT ou no Google Gemini, crie uma imagem resumindo tudo que você sabe sobre mim. Faça só essa pergunta, não escreva mais nada. E você vai ver como ele sabe muita coisa sobre você. Porque ele vai acumulando ao longo das pesquisas todos os seus detalhes. Ele sabe onde você trabalha, onde você mora, o que você gosta, quais são as literaturas que você está lendo, tudo. Ele sabe e ele vai colocar nessa imagem que você pediu. Com base nisso, ele vai se parecendo cada vez mais com você. E é essa especificidade que encanta mais o cliente. Seja você. Que tal fazer uma narração com a sua voz mesmo? Que tal não pedir para a inteligência artificial? Ela já fez o tour virtual. Então só abre o áudio ali e grava. O CapCut, por exemplo, o aplicativo de edição, ele tem uma função lá que é o microfone. Clica lá, deixa a imagem passar e vai narrando. E aqui vocês estão vendo que tem compartimento tal, varanda e tal, e vai narrando com a sua voz, depois salva e manda para o cliente. Você pode fazer isso. E isso é a sua especificidade como ser humano. Hoje, algo que muitos corretores... Hoje não, né? Já desde muito tempo. Algo que os corretores de imóveis buscam muito é a questão dos leads. Como é que hoje a IA pode fazer com que o profissional tenha mais leads qualificados para conseguir fazer transações imobiliárias de forma mais assertiva? Perfeito. Lead. Como se capta lead, certo? Depende do mercado. Vamos especificar no mercado imobiliário. Eu só consigo captar lead hoje no mercado imobiliário se eu capturar exatamente qual é a dúvida daquela pessoa. Qual é o desejo que ela tem. Não adianta mais dizer assim, imóvel maravilhoso, a sua cara, clique agora, dê seu contato que nós entramos em contato com você. Não. Eu tenho que ter uma dor muito mais específica. Por exemplo, eu só vou comprar esse imóvel se a entrada for, sei lá, abaixo de R$10.000. Caramba, eu tenho essa carta na manga? Tenho. Então, crie um conteúdo exatamente com essa dor e diga, clique aqui, preencha, que eu entre em contato com você. Aí você capta um lead. O que antigamente se fazia? Como não era tão fácil criar conteúdo, demorava muito, geralmente o profissional criava um conteúdo, ou 2, ou 3, morria ali e tome publicidade em cima. Mas isso não atacava a dor específica do consumidor. Então, dificilmente você pegava lead. Agora não. Agora você pode criar 100 conteúdos para 100 dores diferentes. E o algoritmo da rede social ou do Google é que vai escolher como é que vai atacar. Ele pode escolher o que está com a dor da entrada. Ele pode escolher o que quer uma rua movimentada. Ele pode escolher o que quer uma rua mais tranquila. Ele pode escolher o que não tem portaria eletrônica. Olha quanto específico isso é.
mas eu crio um conteúdo só para isso, publico e deixo o algoritmo ir atrás dessa pessoa que tem essa dor. A nova forma de captação de leads no mercado imobiliário é ser o mais específico que puder para atacar aquela dor específica do consumidor. Mas você vai ter que criar muito conteúdo. Felizmente, se tem hoje a tecnologia para criar conteúdo um atrás do outro, você cria 10 conteúdos em 1 hora. Aí é muito mais rápido de fazer. Então, hoje, qual tem sido o maior desafio para quem trabalha no mercado imobiliário? Tem à sua disposição tantas ferramentas, mas de repente ainda não conseguiu emplacar ou não consegue vender como poderia. Você que é consultor, que tem muitos clientes, muitas vezes as dores se repetem. O que estão fazendo errado alguns profissionais? Ou poderiam fazer melhor? Vou falar do que eu vejo quase todos os dias. Não porque eu preciso me preparar para fazer. Nossa Senhora. Realmente, todo mundo precisa, né? Eu, como educador, não posso ir contra isso. Realmente, você tem que se preparar. Mas vamos voar e consertar o avião com ele no ar? Vamos acertar fazendo. Porque a inteligência artificial, o marketing digital, a publicidade online hoje em dia, você aprende com a mão na massa. Você aprende fazendo. Então, coisas que eu sempre falo. Estou aqui numa reunião, aí a pessoa diz assim, porque eu quero implantar uma nova landing page de captação de leads para eu conseguir, eu vou passar para a agência fazer isso e tal. Enquanto a pessoa está falando, eu já fui aqui no Google Drive, abri uma pasta, criei um formulário no Google, tranquilamente. A pessoa diz, eu vou botar um nome, endereço. Não, coisa simples. Nome não precisa ser grande, só um mesmo para saber como é que eu vou chamar a pessoa. Seu melhor e-mail. Por que seu melhor e-mail? Porque a pessoa pode colocar qualquer um. O seu melhor é para você receber algo importante. E eu não vou pedir o telefone dela, eu vou pedir o WhatsApp dela. Por quê? Porque eu não vou ligar para ela mesmo. Eu não vou telefonar para ela, eu vou pedir o WhatsApp dela. Ok, fiz esse formulário em quanto tempo? 2 minutos? 3 minutos? Terminou. Já tem o link, acabou. Cadê a landing page? Não, tá aqui, o formulário está pronto. E eu posso usar esse formulário aqui no meu anúncio? Deve. Eu preciso ter uma landing page linda, maravilhosa? Olha, é melhor. Mas se você quiser fazer agora, vamos sair aqui da reunião com o negócio já rodando, faça com o formulário do Google. Acabou. Não tem objeção para isso. A gente muitas vezes bota muito obstáculo, dizendo assim, não vou começar agora, não vou fazer agora. Cara, tem uma galera muito menos competente que você que está fazendo. Muito menos qualificada que você que está fazendo. Então você tem que fazer. Mas eu tenho que aprender como é que é o nome mesmo? CapCut é esse aplicativo? Como é que é o nome mesmo? Cara, baixe. Eu sempre faço isso. Baixa aí, eu te espero, baixa. Aí a pessoa ri, fica meio incomodada. Eu te espero. Não, porque eu tenho que pesquisar, tá bom, vou pesquisar aqui o link para você. Pronto, o link tá no teu WhatsApp, só clicar. Baixa agora. Quando a pessoa baixa, eu digo, agora sobe qualquer vídeo. Qualquer vídeo, pode ser o vídeo do seu filho andando no meio da sala, sobe aí. A pessoa sobe e ela ali já começou. Quando você já começa, é difícil separar. Porque você quebrou a primeira barreira, que é a barreira de dar o primeiro passo. Então, quando você dá o primeiro passo, você já não está no mesmo lugar. Já diria o poeta, né? Então, você deu o primeiro passo, você não está mais no mesmo lugar. Quando a gente viu essa música, Chico Sainz falava sobre isso, é a letra dele, né? Tem muita verdade nisso, é porque muitas vezes a gente não consegue dar o primeiro passo. De escrever um livro, por exemplo. Cara, escreve uma carta para ti. Mas eu tenho que escrever um livro. Escreve o teu pensamento antes de dormir. Todo mundo tem um pensamento antes de dormir. As ideias que vêm na sua cabeça. Coloca aí no papel. Só começa. Não, mas aí eu tenho que terminar amanhã. Não precisa não. Só começa. Pelo menos agora você tem um projeto inacabado. Aí ele vai ficar martelando. E aí, com certeza, no fim de semana você vai fazer. Nós estamos gravando esse programa agora e eu coloco um desafio. Eu tô falando pra caramba aqui, Mirelle tá falando pra caramba aqui comigo, mas a gente tem um propósito, que é fazer você começar hoje. Não é amanhã, não é no fim de semana, não é mês que vem, é hoje. Baixa o CapCut no seu celular, baixa o Google Lens no seu celular, baixa o Google Gemini, mesmo que você não pague por ele, tá gratuito, mas baixa lá e começa o processo. Faz o que eu falei, fotografa uma fachada e pergunta pra ele, sente como é que isso funciona. Não, mas eu estou mais avançado, eu já passei dessa fase. Já passou dessa fase? Baixa o Captions. Caramba, que ferramenta é essa? Baixa que você vai ver. Uma ferramenta que cria avatares, que cria narrativas, que sobe a sua imagem, que cria uma imagem sua. Baixe. Já que você é avançado, baixe o Captions. Comece a legendar os seus vídeos. Publique seus vídeos legendados com IA.
que vai dar uma percepção muito diferente de um vídeo qualquer que você fez. Quer mais avançado ainda? Não, porque eu já estou bem avançado. Baixe uma ferramenta que faz tour virtual através de fotografia. Baixe uma ferramenta que faz um tour virtual saindo da rua, pegando pelo Google Maps e entra na casa. Tudo isso é possível com inteligência artificial e já tem hoje totalmente alcançável pelo celular. Estou jogando desafios, porque se você quer mudar, você tem que começar. Então, o primeiro passo é esse. Antes de terminar o dia, comece. Seja você iniciante, seja você mais avançado, mas comece, porque os outros já começaram e você já está para trás. E por falar em terminar, eu sei que você não quer que eu diga agora que o programa está terminando. Eu sei, porque eu também estou sentindo essa dor, mas a gente tem que encerrar. Que programa maravilhoso, professor. Que bom. Muito obrigada. Estou sempre à disposição. Tuas redes sociais? Gabriel. Bota no Google, bota no ChatGPT, Google Gemini, bota em todo canto aí que vai aparecer alguma coisa. Gabriel. O pessoal sempre seguem, né? Me perguntam. Gente, pode perguntar. Eu só não prometo responder na mesma hora. Pelo amor de Deus, me perdoa aí. Não dá. Ele não responde nem os amigos. Respondo. No dia seguinte, eu respondo. Então, pode colocar no ChatGPT, Google Gemini, pode colocar lá Gabriel para aparecer alguma coisa. O programa de hoje fica por aqui. Obrigada pela sua companhia. Foi bom demais. Até semana que vem. Tchau.